Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula eu passei a matéria aí sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã pelo século XX que foi a principal pensadora sobre o totalitarismo. E dentro do totalitarismo, dos governos totalitários, ela vai pensar sobre a banalidade do mal, sobre como nós vivemos em circunstâncias onde o mal é banalizado. No nazismo, por exemplo, é um dos governos que ela analisa, ela percebe que a violência contra os judeus, à medida que ela foi sendo perpetrada, à medida que foi se tornando cada vez mais comum, o mal se banalizou. Os alemães, que poderiam ter algum tipo de discordância com alguns aspectos do nazismo no início, à medida que foram sendo expostos ao mal, à violência, aquilo foi se tornando banal, foi sendo normalizado e passou a ser comum. E aí, por conta disso, deixou de ser criticado. Os alemães se acostumaram, o mal se tornou algo banal. Então, é um dos conceitos fundamentais aí de Hannah Arendt. Ela participou do julgamento de um dos perpetradores, de um dos responsáveis por câmaras de gases nazistas, onde os judeus eram exterminados. E aí, nesse julgamento do Eichmann, ela percebeu que ele era um homem comum. Um homem que, se você visse na rua, não pareceria ser o monstro que foi, que matou ou foi o responsável por matar milhões de judeus. E no julgamento ele dizia que não fez por maldade, não fez por ódio aos judeus, mas fez porque ele estava cumprindo ordens. Ou seja, ele já não questionava mais. O mal se tornou tão banal que, para ele, aquilo ali era só mais um serviço que ele tinha que executar, mandado pelo Führer, que era o Hitler na época, né? O mal se tornou banal. E hoje vamos falar de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, uma autora extremamente polêmica, ainda mais hoje em dia, no mundo polarizado. Ela é uma das principais representantes da segunda onda do feminismo, que defende os direitos da mulher, ou das mulheres, e vai refletir sobre a questão, o campo da ética, sobre o comportamento humano, especificamente sobre o comportamento feminino. E ela vai mostrar como que, historicamente, o comportamento feminino não foi ditado, não foi estabelecido, as regras de comportamento para as mulheres não foram definidas pelas mulheres. Quem definiu quem deve ser as mulheres, historicamente, sempre foram os homens. O homem que definiu o que a mulher deve ou não deve ser, como ela deve ou não deve se comportar, como ela deve ou não deve se vestir, quais são as características do feminino. Então o homem é definido como um ser humano, vai dizer a Simone de Beauvoir, e a mulher como fêmea. Ou seja, a mulher não é um ser humano, ela é só fêmea e tem que viver de acordo com as suas características biológicas. E as características biológicas da mulher definem que a mulher deve ser o quê? Mãe, porque ela tem útero, então está na natureza dela ser mãe. Toda mulher tem que ser mãe. Será que é assim que funciona? Será que a mulher é um puro animal, uma fêmea? Os animais que funcionam assim. Os animais que têm uma natureza que determina a sua existência. Simone de Beauvoir era esposa de Jean-Paul Sartre. E Sartre dizia o seguinte: nos seres humanos não há uma natureza que defina a sua existência. Pelo contrário, é a existência que precede a essência. Ou seja, são as nossas escolhas que vão determinar quem nós seremos. Aí a Simone de Beauvoir vai dizer o seguinte: para as mulheres nunca foi dado esse poder. Para as mulheres nunca foi dado o poder de escolher ser quem elas querem ser. Para as mulheres sempre foi pré-determinado pela sociedade machista o que elas devem ser, como elas devem se comportar.
E por isso a mulher foi vista sempre como uma fêmea, um animal, né, que deveria viver conforme a sua natureza de mãe, de esposa. A mulher tinha que casar, tinha que arrumar um homem, a mulher tinha que casar virgem. A mulher é o símbolo da natureza, ela é um animal, né, um animal do sexo feminino que tem que viver conforme a sua condição biológica. Enquanto o homem pode ser o que ele quiser. O homem pode fazer o que ele quiser. O homem, né, pode escolher não ser pai. As religiões são mestras nisso. Nas religiões o homem pode adotar uma vida celibatária, uma vida onde ele escolhe ali não ser pai, não ter esposa. O homem não precisa casar virgem. O homem pode ter uma vida sexual ativa. O homem, quando ele vive a sua sexualidade, ele só está atendendo aos seus instintos sexuais. Isso não é um problema para a mulher se ela fizer isso. A mulher, se ela fizer isso, ela é considerada puta. O homem não, o homem pode sair comendo geral, ele vai ser o gostosão e o bonzão, né? Então é assim que funciona para as mulheres. E a Simone de Beauvoir já tinha percebido isso ali no século XX. Então isso vem de uma longa história, de uma longa trajetória. O Aristóteles já dizia que a fêmea, a mulher é fêmea, em virtude de certa carência de qualidades. Ou seja, a mulher não tem as mesmas qualidades e virtudes dos homens. Por isso a mulher é um ser inferior ao homem. Aristóteles já dizia lá na Grécia Antiga. A mulher é inferior ao homem. A mulher não tem a mesma capacidade de raciocínio do homem. E aí o Aristóteles define o homem como um animal racional. Agora a mulher já não é tão racional assim, porque ela é inferior e falta a ela algumas qualidades que o homem tem. Depois, em 1792, no século XVIII, a Mary Wollstonecraft, ela publicou a sua obra, Uma Reivindicação dos Direitos das Mulheres. É a primeira manifestação, podemos dizer assim, de uma mulher aí reivindicando direitos. Até então as mulheres não tinham direito sobre sua própria vida, quem mandava na vida delas eram os homens, principalmente dentro do casamento. O pater potestas, que é o poder do pai, ele tinha o poder ali de controle sobre os filhos e sobre a mulher. Então no contrato de casamento, a mulher já assinava ali um contrato de submissão ao homem. Então, a maior esposa também vai entender isso. O direito da mulher sobre a sua própria vida, o direito da mulher sobre a propriedade. A herança ia, quando o pai morria, só para os filhos homens. A mulher, se ela quisesse alguma coisa, ela tinha que arrumar um marido que tivesse posses. Isso historicamente também. Então a mulher não tinha direito à propriedade, a propriedade era sempre do homem. A mulher não tinha direito à sua própria liberdade, liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade política, não podia participar dos processos políticos. A mulher sempre foi marginalizada e a Mary Wollstonecraft vai mostrar isso. Ela vai ilustrar como havia uma desigualdade entre os sexos e como a mulher era inferiorizada. E ela vai reivindicar nessa obra a igualdade entre homens e mulheres, porque historicamente as mulheres foram excluídas, marginalizadas, e a elas foi negado direitos que os homens sempre tiveram. Martin Heidegger, em 1920, iniciou uma filosofia da existência, prefigurando o existencialismo. E o existencialismo, sua principal característica é dizer o seguinte: não tem uma natureza que nos define previamente. O que nos define são as nossas escolhas. E cada um pode escolher o que quiser ser. E aí é onde Simone de Beauvoir vai pegar isso e dizer o seguinte, né? Que há dois problemas em relação à questão das mulheres. O problema de interpretar e enxergar a mulher só como uma fêmea, um animal biológico, que tem que viver de acordo com a sua característica biológica, e outra de achar que a mulher deve ser igual ao homem. A mulher não é igual ao homem. Isso também é um outro erro. A mulher ela não nasce mulher, ela torna-se mulher a partir das suas escolhas. Então, nascer mulher seria dizer que ela já nasce mãe, esposa, que tem que casar virgem, que ela é o símbolo da natureza. Não, a mulher vai ser aquilo que ela escolher ser. E para que ela seja um ser humano pleno, ela não tem que imitar o homem e fazer as mesmas coisas que o homem. Ela tem que ser aquilo que ela quiser ser. Então, lugar de mulher é onde ela quiser.
E a mulher pode, não deve ter o direito de escolher o que quiser ser, independentemente se é algo que é considerado pela sociedade como masculino ou como feminino. A mulher deveria ter essa liberdade. O Jean Paul Sartre diz que a existência precede a ciência, são as nossas escolhas quem determina quem somos. Então não tem uma natureza, uma biologia prévia que vai predeterminar quem nós deveremos ser. Em 1970, a Lucy Irigaray explorou essas implicações filosóficas da diferença sexual pensadas pela Simone de Beauvoir. A partir de 1980, a Júlia Kristeva rompeu com as noções de masculino e feminino. Ela vai dizer que essas noções são culturais e aí definem papéis prévios para homens e mulheres. Esses papéis nada mais são do que instituições culturais. Então, existe a questão biológica? Existe. Homens e mulheres, biologicamente, têm características distintas. Mas o masculino e o feminino na sociedade é algo que é criado e construído historicamente. A forma como se vestem, a forma como se comportam, tudo isso aí é algo construído historicamente. Se você pensar, por exemplo, o cabelo grande, isso aí é uma instituição cultural. Nem todas as culturas as mulheres têm cabelo grande. A vestimenta feminina, usar saia. Nem todas as culturas a mulher usa saia. Tem culturas, inclusive, que o homem usa saia. Não é denominado saia, mas usa. Né? Os irlandeses, escoceses, né? Que usam uma saia lá. Então, as próprias vestimentas do mundo antigo eram vestidos. As chamadas túnicas que eram usadas pelos indivíduos. Então tudo isso aí é a construção cultural, mas estabelecendo como se fosse algo natural. Não tem nada de natural. É cultura e muda com o tempo. As formas de se vestir, de se comportar, de falar. Então entre aqueles que escreveram sobre a natureza humana, a maioria era masculina, a maioria é homem. E aí, eles estabeleceram como padrão de humanidade todas as características masculinas. Por isso que as mulheres sempre foram consideradas seres inferiores. E por isso deveriam ser submissas aos homens. É o que vai dizer a Simone de Beauvoir. Então os homens adotaram a masculinidade como padrão, com o qual julgamos a natureza humana. E por isso as mulheres são inferiorizadas, são subjugadas. Então os homens definiram as mulheres segundo a diferença desse padrão. E aí, eles passaram a definir a mulher por tudo aquilo que falta nela, por tudo aquilo que o homem tem que ela não tem. E aí, a inferiorizando por conta disso. A própria descrição histórica dos órgãos, por exemplo, genitais femininos, era feita pela medicina uma espécie de falta. Ou por uma visão masculina invertida. Diziam que a vagina da mulher, por exemplo, era um pênis invertido, era um pênis para dentro. Então a forma de definição da ciência era sempre a partir do padrão masculino. Historicamente sempre foi assim, e a mulher, a ela era sempre designado o papel de um ser faltante, de um ser carente das características masculinas e por isso era um ser inferior. Então a representação do mundo é obra dos homens, historicamente. Sempre os homens que definiram e representaram o mundo. Eles o descrevem a partir do seu próprio ponto de vista, dos seus próprios padrões, inferiorizando as mulheres. Então esse é o feminismo existencial de Simone de Beauvoir. Ou seja, a mulher não nasce mulher. Isso que é papel de mulher, que a sociedade designa, isso é cultural. A mulher, ela escolhe, ou ela torna-se mulher a partir das suas escolhas. E ninguém previamente nasce coisa alguma. Os seres humanos, a característica que o distingue dos outros seres é justamente porque ele não vive conforme os animais. Os animais vivem conforme os seus instintos e a sua natureza biológica. O ser humano é o único ser que pode escolher ser o que ele quiser. Inclusive faz coisas que vão contra a sua natureza biológica. O ser humano voa, mesmo sem ter asas. O ser humano come carne, mesmo não tendo uma arcada dentária propícia para comer carne. Então, biologicamente, nós não fomos feitos para comer carne. No nosso estômago, para ser digerida a carne, o processo é extremamente lento e oneroso para o nosso estômago. Então você não tem uma arcada dentária para ser um animal carnívoro, mas é um animal que come carne. Por isso que a gente tem que assar carne.
boa parte das coisas que a gente faz é contra a natureza. Aí algumas coisas eles consideram esse contra a natureza pecaminoso, ou ruim, mal, outras coisas são boas. Como é que a gente vai definir isso? Para Simone de Beauvoir e para os existencialistas não tem essa natureza. Tudo depende das nossas escolhas e nós somos quem nós escolhemos ser. O que vai definir quem a gente é são as nossas escolhas e ninguém pode limitar essas escolhas. Cada um faz as escolhas que quiser e bem entender. A mulher pode escolher não ser mãe, a mulher pode escolher não casar, a mulher pode escolher transar com quem ela quiser e bem entender. A Simone de Beauvoir tinha um relacionamento aberto com o Jean-Paul Sartre. Nesse relacionamento aberto, inclusive, dava muito B.O., porque o Jean-Paul Sartre ainda tinha as características ali machistas, né? Aí ele pegava quem ele queria, e quando a Simone de Beauvoir fazia o mesmo, ele dava crises de ciúme, né? Então eles eram filósofos da liberdade e deu muito B.O. aí nesse relacionamento deles, né? E tem muita polêmica também, porque no contexto em que eles viveram, aí no século XX, início do século XX, eles mantiveram relacionamentos com alunos. Aí muita gente fala que eles eram pedófilos ou defensores da pedofilia. Teve alguns BOs na França na época deles. A Simone de Beauvoir teve casos com alunas, ela ficava também com mulheres. E alunos de 16 anos, né, mais de 16 anos, que não é considerado pedofilia hoje, né? Mas a galera da direita mete o pau nela tentando descaracterizar todo o pensamento dela por causa da biografia. Isso é chamado, dentro da filosofia, de falácia ad hominem. Em vez de você atacar os argumentos, você ataca a pessoa. E moralmente todo mundo tem B.O., todo mundo tem problemas. Ela teve relacionamento com alunas, inclusive depois ela partilhava, esses alunos ali, os dois faziam, o Sartre ali também, né? Mantinham relações. E aí a galera diziam que eles eram pedófilos por conta disso. Pedofilia, para a legislação, pelo menos brasileira, hoje, é designado uma relação sexual com um menor, com um adulto com 18 anos, com um menor de 14 anos. Poderia ser considerado o que nós chamamos, na nossa legislação, de assédio de menores. Mas mesmo assim, toda essa biografia, esses problemas da biografia de Simone de Beauvoir e de Sartre, não podem desconsiderar toda a reflexão que ela fez. E é extremamente pertinente, né? Então, os vários mitos da mulher: a mulher deve ser mãe, toda mulher deve ser mãe, toda mulher deve ser esposa, deve casar com um homem. Ela vai questionar isso, né? Ela pode fazer o que quiser, ela pode escolher casar com um homem ou não, pode escolher ter um relacionamento com outra mulher, pode escolher. Se tem que casar virgem, a mulher é o símbolo da natureza, é a biologia que a comanda. Não, a mulher, ela é livre. Então, afirma Simone de Beauvoir, tudo isso aí aprisiona as mulheres em ideais impossíveis. Ideais que, na verdade, ninguém consegue cumprir. E nem os homens cumprem esses ideais. O homem, quando é pai, ele não é pai. Por quê? Ele abandona os filhos, deixa o filho por conta das mães. O homem, quando é marido, não tem a responsabilidade com a esposa, porque a chifra, né? E a faz, né? A galera que defende aí a tradicional família, FEMEC, teve aqui no Bernardo, né? A galera do agronegócio, gosta de defender a família. Você vai lá na FEMEC mais cedo, depois você vai na zona. Lá no puteiro, saída para Araguaia, para você ver, estão todos lá os defensores da família tradicional, né? A mulher tem que ser esposa do lar e ficar lá, enquanto o homem pode ir e comer todas, pegar geral, né? Então, a mulher tem que ser virgem, casar virgem, o homem não tem. O homem pode comer geral, porque ele é bonitão, é gostosão. Então é isso aí que a Simone de Beauvoir questionava. E esses questionamentos, independentemente da biografia dela, são todos questionamentos extremamente pertinentes, né? Então é isso aí, pessoal. O pensamento da Simone de Beauvoir. Compreenderam? Mudou? Hoje é isso aí, então.